Aleluia. Vamos louvar ao Senhor nesta noite, irmãos. Oração, adorar ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito em nossa vida, realizado, por esse dia de vida maravilhoso, de estarmos aqui nessa noite fria, né? Mas uma noite bem aconchegante com a presença do Senhor. Vamos louvar ao Senhor então. O número 15, abra a sua boca, louve ao Senhor de toda a sua oração. Quando cego andei e perdido parei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e
pontualidade, porque a nossa irmã não conseguiu condução, ela só conseguiu nos avisar tarde demais. Mas daqui a pouco ela chega, nós teremos um outro bom momento de louvor, se Deus quiser. Nós temos aqui alguns visitantes nesta noite e alguns irmãos ainda estão chegando, mas nós vamos agora passar para a palavra de Deus, para a mensagem apostólica, que é a nossa fé, a mensagem da palavra do Senhor. Nós estamos com a nossa transmissão de 1 hora e pouco, depois nós daremos continuidade. Então eu quero convidar todo o povo de Deus a se colocar de pé novamente, por gentileza. Em seguida, o presbítero Daniel, co-pastor desta igreja, vice-presidente desse campo, vai ministrar a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar aqui o presbítero para vir aqui até o lado e vamos interceder, irmãos. Nós não estamos aqui numa arquibancada para assistir um espetáculo que está acontecendo lá embaixo. Não, nós estamos na arena, nós estamos lutando com os leões, com os gigantes, nós não estamos assistindo ao espetáculo, nós estamos no campo de batalha. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Nós estamos no campo de batalha, então vamos juntos adorar a Deus, cultuar ao Senhor. Nós não viemos assistir um culto, nós viemos prestar um culto de louvor a Deus, e nós viemos para ouvir aquilo que Deus quer, que é o importante, não aquilo que, como se diz, que nós queremos. Mas o importante é a vontade de Deus, o importante é a palavra de Deus. Nós vamos orar agora. Então, tem os lugares aqui na frente, tá bom? Diácono lá, se precisar, pode colocar aqui na frente também. Vamos orar então. Senhor Deus, mais uma vez invocamos o Teu nome e a Tua presença, com muita alegria, gratidão, Senhor, e responsabilidade. Nós clamamos agora, nós intercedemos pela Tua igreja, Senhor, por aqueles que estão distantes em seus lares, assistindo, Senhor, pelos canais de comunicação, o Teu povo, Senhor, que já está presente aqui nesta casa, todas as dificuldades, por todas as adversidades, nós estamos crescendo com isso, Senhor, nós estamos desenvolvendo com isso, nós estamos amadurecendo com isso. Com certeza nós vamos sair do outro lado, Senhor, cantando o hino da vitória. Deus, o Teu nome, Senhor, é o que nós te rogamos, é o que nós te pedimos. Glorifica, Senhor, o Teu nome. Abençoa, meu Deus, os nossos passos. Senhor, a Tua igreja, nós possamos existir, que nós possamos, Senhor, aprender, que nós possamos nos desenvolver. Senhor, enche agora, Senhor, os nossos corações de temor. Repreende, Senhor, todo espírito contrário, adversário, de incredulidade, Senhor, de perturbação, meu Deus, de rebelião, e concede-nos agora a harmonia, a doce harmonia do Teu Espírito, Senhor, no momento da exposição da Tua palavra. Usa o Teu servo Daniel, Senhor, como o Senhor tem usado tantas vezes. Usa ele, Senhor, mais uma vez. Glorifica o Teu nome, Senhor. Abençoa ricamente, Senhor, a vida dele, a família dele e toda a Tua igreja. Deus, nós pedimos ao Senhor a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, no nome daquele que era, que é e que será, do único que permanece. Senhor, tudo passará, mas o Senhor permanecerá, mas a Tua palavra permanecerá, e aqueles que estão no Teu regaço, Senhor, debaixo das Tuas asas, também permanecerão. E nós Te louvamos, Senhor, por esta vitória de sermos eleitos, de sermos chamados para estarmos debaixo da Tua graça. Ajuda-nos, Deus, pelo Teu favor, pela Tua bondade. Nós clamamos, a Tua igreja roga, a Tua igreja roga, a Tua igreja intercede, Senhor, a Tua igreja busca agora, Senhor, o Teu nome, a Tua presença, e nós o fazemos, ó Deus fiel, no nome poderoso, no nome eterno, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos então para... Só os irmãos com a paz do Senhor, hein? Vou tirar a máscara para facilitar um pouquinho, tá bom?
Irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória para o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, graças a Deus estamos mais essa noite para juntos adorarmos ao Senhor, ouvimos a palavra do Senhor. Deus é bom, irmãos? Deus é misericordioso, Deus é fiel e nos deu essa oportunidade de estarmos mais um dia, mais um momento, e nós estamos gratos a Deus por isso. Irmãos, gostaria de convidar você nessa noite que trouxe sua Bíblia, para você abrir ela no livro do Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Amém? Diz o texto aqui, que a mulher do fluxo de sangue. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Amém. Poder sentar, irmãos. Deus abençoe. Graças a Deus. Irmãos, é um texto muito pregado, irmãos? Uma passagem bastante conhecida no meio evangélico, dentro da igreja, irmãos? A porcentagem seria mínima, se perguntasse a cada um se nunca ouviu falar desse texto bíblico, dessa passagem, deste acontecimento na vida dessa mulher. E ela tem sido fruto assim da minha meditação durante a semana, e a gente vai assim lendo com bastante cuidado, calma, a gente vai tentando fazer assim, obedecendo os princípios que Jesus fala assim, para a gente examinar as Escrituras, Então, às vezes a gente lê por ler, A gente não examina para tentar identificar o que realmente, o escritor está querendo nos dizer, está querendo nos ensinar, Quando a gente vai no médico, e o médico pede um exame, ele precisa examinar os diagnósticos que a gente às vezes apresenta para poder identificar aquilo que a gente tem, o mal que a gente tem. E
E ao ler a Bíblia, a gente precisa também obedecer certos princípios, né, para entender aquilo que Deus quer falar conosco. E meditando assim um pouco na vida dessa mulher, né, irmãos, eu fiquei pensando quão grande eram as barreiras que aquela mulher teve que enfrentar para ir até Jesus. Sabe, às vezes a gente não tem noção, sabe, das enormes barreiras, dos impedimentos que existiam para entre aquela mulher e ela chegar até tocar nas vestes de Jesus. Talvez não seja exagerado dizer que praticamente aquela mulher fez tudo o que fez sozinha. Ela não teve ajuda de ninguém, sabe? Ninguém falou assim para ela assim: olha, vem aqui, eu vou te ajudar, né? Às vezes isso faz falta na vida da gente, né? Quão bom é quando a gente tem alguns amigos do nosso lado e fazem o que fez aqueles amigos do paralítico, que colocaram aquele enfermo, né, naquela maca e levaram ele até Jesus. E a Bíblia fala que aquela casa estava cheia de gente, não tinha como entrar, e aqueles amigos subiram por cima do telhado e desceram aquela maca, sabe, aonde Jesus estava, e aquele homem foi curado, foi perdoado, foi restaurado. Mas quando a gente lê a história dessa mulher, ela não teve esse privilégio, sabe? Existiam barreiras que a impediam de que alguém chegasse até ela, entende? A primeira coisa que eu fiquei pensando, irmãos, foi, sabe, as condições físicas, entende? Porque imagine o que é você viver um fluxo menstrual, sabe, você perder sangue durante 12 anos da sua vida. Aí eu fiquei pensando assim, sabe, pesquisando, sabe, quais seriam as consequências físicas na vida de alguém, na vida de uma mulher que vive todo o tempo, sabe, perdendo sangue, sabe, fisicamente, aquela mulher, ela não tinha condições de sair aonde ela estava para ir até Jesus. Não é exagerado dizer que provavelmente aquela mulher, ela estava muito doente, sabe, muito doente. Aquela mulher não tinha defesa nenhuma, assim, imunológica, física. Provavelmente ela estava com uma anemia muito aguda, por falta de perder muito sangue. Imagine você. Aí você olha para os lados, sabe, você ouve falar de Jesus, ouve a fama de Jesus e alimenta no seu coração a esperança de que Jesus pode te ajudar. Mas você olha assim para a sua vida, para o seu contexto de vida, sabe, você olha assim para você fisicamente e percebe assim, sabe, eu não tenho forças, não tenho condições, como que eu faço para ir até Jesus? As barreiras físicas eram muito grandes para aquela mulher. E a parte dela ter assim barreiras físicas que a impediam de ir até Jesus, uma das coisas mais difíceis talvez para ela eram as barreiras sociais. Porque se você for ler o capítulo 15 de Levíticos, né, quando o Senhor instruiu acerca, né, desse período menstrual, a Bíblia fala que depois, né, desse processo, depois, né, que termina esse processo, essa menstruação, ela tinha que ser isolada por um período de 7 dias, sabe, ninguém podia tocar nela, ela também não podia tocar em ninguém,
sabe, as vestes dela, o local onde ela sentava, ninguém podia chegar, ninguém podia tocar. Era muito provável, irmãos, que se fosse uma mulher que tivesse família, que tivesse marido, era provável que ela fosse isolada em um local e ficasse ali todo esse período, depois que parasse o sangramento, aí ela era restituída de novo, né? Fazia-se um sacrifício, tomava-se um banho, e ela era restituída de novo à sua família, à sociedade. Ela não podia ir ao tabernáculo cultuar, ela não podia sacrificar, oferecer nada a Deus, ela não podia ter contato com ninguém. As barreiras sociais eram muito grandes na vida daquela mulher a qual nós estamos dizendo, porque esse período não durou 7 dias, duraram 12 anos, sabe, 12 anos essa mulher, sabe, isolada da sua família, isolada das pessoas, sabe, a Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha, sabe, todo o seu dinheiro. Ela foi nos médicos, foi em outro, e a Bíblia fala que o seu estado ficou assim cada vez pior. Difícil, né, irmãos? Difícil. E eu estava em casa meditando e pensando nessas dificuldades, e de repente, né, não sei como, a Bíblia não diz como, mas a Bíblia fala que ela, né, ouviu falar de Jesus. Em outras traduções diz que ouvindo a fama de Jesus. Como que ela ouviu? Eu fiquei pensando, é muito provável que talvez ela poderia ter dito a alguém assim: será que você pode me levar a Jesus? Me leva a Jesus? Me leva, preciso me encontrar com Ele, me leva a Jesus. Eu fiquei imaginando um diálogo assim, e a pessoa dizendo assim: puxa vida, mas eu não posso nem chegar perto de você, não posso nem tocar em você. Talvez essa pessoa disse: ó, Jesus pode te curar, mas eu não posso fazer nada por você, não posso nem ficar perto, porque se você tocar em mim ou eu em tocar em você, eu vou ser considerado um imundo, um impuro. E às vezes eu fiquei pensando em casa, irmãos, sabe, porque como eu disse no começo, assim, é maravilhoso na vida da gente, assim, quando a gente tem amigos que nos levam a Jesus, quando a gente tem amigos, né, que fazem o sacrifício que fizeram aqueles amigos do paralítico, né? Mas o que fazer para ir até Jesus quando ninguém pode me ajudar, quando não existe um amigo, sabe, quando as barreiras que me cercam assim me impedem de um contato, de alguém fazer alguma coisa por mim? Como ir até Jesus? Sabe, eu fiquei pensando nessa mulher, sabe, porque ela poderia ter dito assim, sabe, mas eu, diante da lei, eu não posso nem tocar em Jesus. Se eu tocar nele, ele vai ser considerado um impuro. A lei me proíbe de ter contato com ele. Eu acho, irmãos, que se fôssemos nós que tivéssemos que escrever uma história de milagres, sabe, uma história do milagre de alguém, e olhasse assim para essa mulher, na situação em que ela estava, talvez escreveria-se uma cena em que ela pudesse se encontrar com Jesus de um jeito isolado, sabe, escreveríamos uma história assim, sabe, que de repente ela está num local sozinha, e Jesus vai passar, e ela fica na frente de Jesus, e ela fala para Jesus: Jesus, me cura, eu não posso te tocar.
talvez escreveríamos um cenário assim, né? Seria mais fácil para ela, seria mais justo. Mas como ir até Jesus? Eu fiquei pensando, o que faz, né? Essa mulher, ela me fez entender o grande valor que tem a fé, sabe? A fé em Jesus. Porque a Bíblia fala que Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Um dia eu ouvi uma frase de um teólogo dizendo assim que Deus, ele se alimenta de fé. Sabe, a Bíblia diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa mulher, assim, eu acho que ela disse no seu coração, sabe? Ela disse no seu coração: já que ninguém pode me levar a Jesus, eu vou ir até Jesus. Já que ninguém pode me ajudar a ir até Jesus, eu vou ir até Jesus. Eu vou ir até Ele. Porque a Bíblia diz que ela colocou no seu coração um propósito que, se tão somente tocar na orla de suas vestes, ela disse: eu vou. E eu fiquei pensando, irmãos, porque assim, quando a gente precisa de um milagre, sabe, quando a gente precisa que Deus faça alguma coisa assim extraordinária assim na vida da gente, né? E a gente vem participar de um culto, a gente vem participar assim, de um trabalho, né? A gente fica imaginando assim que o pregador, a gente fica desejoso assim que Deus revele para o pregador que existe alguém enfermo e que fale o nosso nome e que nos convide a vir para frente, né? A gente fica assim, puxa, Deus está nesse lugar, Deus está nesse ambiente, né? É a primeira coisa que a gente pensa: eu estou enfermo, sabe? Eu vou para um culto, vou na igreja e devido a muitas coisas eu me sento lá no banco lá na traseira, lá no final. E de repente tem alguém pregando aqui e fala assim, né? Irmão, tem alguém aqui que se chama Daniel, você está enfermo. Deus está me dizendo aqui, ó, vem aqui à frente que você vai ser curado. Sabe, isso talvez seja um grande desejo nosso, não é verdade? Mas quando você vai para um culto, quando você vai para um ambiente, se a gente olhar assim, meio fora do contexto, este texto, sabe, Jesus nem sabia que aquela mulher estava ali. Sabe, Jesus estava indo para a casa de Jairo e sabia que aquela mulher estava ali no meio daquela multidão. Jesus poderia ter parado antes, sabendo das condições daquela mulher. Jesus poderia ter dito a Jairo: vamos parar aqui um momento, porque está vindo uma mulher aqui. Ela está muito fraca, ela está muito doente, e eu preciso fazer um milagre na vida dela. Jesus poderia ter dito isso, não é verdade? Mas Jesus, ele não tomou nenhuma atitude que nos fizesse entender o interesse dele na vida daquela mulher. Mas ela queria ir até Jesus. Ela falou: eu vou até Jesus. Eu fiquei pensando, sabe, irmãos, tem uma coisa que me arde no coração, assim, porque a gente vive assim uma geração de crentes, sabe, muito dependente dos outros, sabe, muito dependente da oração dos outros. A gente vive uma geração de crente
sabe, muito dependente da palavra do pastor, da palavra do obreiro, sabe, daquilo que o irmão, daquilo que o líder pode fazer, sabe. A gente tem se acostumado a que as pessoas façam aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente pode fazer, sabe. A gente fica esperando que as pessoas falam o nosso nome, a gente fica esperando que as pessoas apontem o nosso dedo e digam, sabe, Deus tem uma obra na sua vida, Deus pode fazer alguma coisa na sua vida. Quando a gente entra em um ambiente de culto, em que não se fale o nosso nome, em que não se chegue às vezes até perto de nós, a gente desiste de Deus, a gente desiste da fé, a gente desiste de lutar por aquilo que a gente acredita, por imaginar que ninguém lembra de nós, que ninguém olha para nós. Aquela mulher não fez isso. Eu queria te dizer nessa noite que a solução para a sua vida, a solução para a minha vida, é ir até Jesus, independente do que aconteça comigo. Independente se falarem o meu nome ou não, eu vou até Jesus. É Ele que pode me ajudar, é Ele que tem a solução para a minha vida. Aleluia, aleluia. Imagine aquela mulher saindo assim, não sei em que ambiente que ela estava, e de repente chega a notícia para ela e fala, né, olha, Jesus vai passar por aqui. Eu acho que ela disse assim, sério, puxa vida, se eu pudesse me encontrar com ele em um ambiente sozinho, seria tão fácil. Nossa, evitaria muita coisa. Mas de repente, né, ela olha assim, tinha uma grande multidão. Tinha uma grande multidão. Sabe, irmãos, e eu disse aqui, né, que uma das barreiras era que ela não podia tocar em ninguém. Ela não podia tocar em ninguém. Quando aquela mulher ela saía em um ambiente público, ela tinha que estar vestida em uma situação assim que as pessoas pudessem identificá-la que ela era uma mulher impura, sabe? As pessoas tinham que, sabe, era a lei, sabe? Ou ela dizia, ou as pessoas identificavam a sua situação, para que as pessoas não tocassem nela de um jeito involuntário. Agora imagine como chegar até Jesus sem tocar em ninguém, no meio de uma grande multidão. Como chegar até Ele? Como tocar nas vestes dEle? Sem que ninguém perceba, sem que ninguém veja, sem que eu não toque em ninguém. Entende? Entende o sacrifício daquela mulher? Entende a luta daquela mulher? Entende que por mais grande que seja a tua luta, você não tem o direito de desistir. Entende? Por mais grande que seja o seu problema, você não tem o direito de olhar para trás. Você tem que entender que por mais grandes que sejam as barreiras que estejam entre você e Jesus, maior é Deus, maior é Jesus. Isso não faz com que você não tenha direito de receber aquilo que Jesus pode te dar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Às vezes, irmãos, é mais fácil desistir, né? Ou às vezes a gente acha que é justificável desistir.
Se aquela mulher tivesse desistido e a gente tivesse a oportunidade de ver assim a sua situação, diríamos: é justo? É justo? Como que ela ia conseguir fazer isso? É justo? É justo? Deus deveria ter ido até ela. Deus deveria ter parado aquela multidão e ter dito assim: ó, abre um espaço aí, porque preciso fazer um milagre na vida dela. Então, se ela tivesse desistido, poderíamos ter dito assim: é justo. Talvez você pudesse estar dizendo no seu coração: eu já não aguento mais, já não dá mais. Olha, eu já tentei tantas vezes e não consegui. É justo parar, né? Eu já fui em tantos médicos, ninguém fez nada. É justo desistir. Foram tantas palavras assim de esperança assim dos médicos, e um a um me fizeram desistir. Eu fiquei pensando assim em casa que os médicos desistiram dela, mas eles não desistiram do dinheiro dela, né? Ai, irmãos, às vezes é difícil, sabe, quando as frustrações das nossas vidas, elas são grandes, sabe? É muito difícil dar um passo de fé quando a gente fica assim 12 anos frustrado, sozinho, ninguém, gastando dinheiro, para a sua vida assim: minha vida está de mal a pior. Mas ela não desistiu. Ela não desistiu. Não sei como. Ela chega até aonde Jesus estava e ela toca na orla do seu vestido. Sabe? Jesus para. Fico imaginando se fosse eu assim, né? Seria tão glorioso assim se Jesus falasse assim: para, Daniel me tocou. Falasse o nosso nome. E Deus conhece o nosso nome. Deus sabe quem somos, né? Tem um texto de Isaías que diz assim: chamei-te pelo teu nome. Jesus sabia quem era aquela mulher, o nome daquela mulher, a história daquela mulher. De repente, né, a Bíblia fala que Jesus ele para, mas ele começa a procurar, assim, sabe? Alguém me tocou. E os discípulos falam assim, né, que: mestre, a multidão te aperta, mestre. O Senhor está perguntando quem é que te tocou. Existe uma grande diferença, viu, irmãos? Existe uma diferença entre apertar Jesus e tocar em Jesus. A gente vive, é verdade assim, sabe? É verdade. A gente tem vivido momentos que as pessoas elas estão
simplesmente apertando Jesus. Elas apertam Jesus, sabe? Elas apertar assim nos dá a entender assim, tipo que, sabe, colocar o pastor Joel contra a parede. Ou o Senhor faz um milagre na minha vida, ou eu saio da igreja, pastor. Ou o Senhor me ajuda, ou eu não dou mais o dízimo, sabe? Apertar Jesus, né? Ou o Senhor me dá a oportunidade para eu pregar, ou eu vou para outro ministério. Ou o Senhor deixa eu cantar no ministério de louvor, porque é o meu talento, ou eu vou cantar em outro lugar. Sabe, a gente está apertando, sabe? A gente está colocando Jesus contra a parede, assim como se ele fosse obrigado a fazer alguma coisa por nós. Sabe? Se nada acontecer, se nem falarem o meu nome no culto, eu não me dou por satisfeito de entender que, mesmo que o meu nome não foi conclamado, Deus olhou por mim, Deus falou comigo, Deus fez um milagre na minha vida. Sabe? Será que você pode tocar em Jesus? Ela disse assim, né? É uma frase muito, como eu posso dizer assim, muito singela, né? Sabe, muito humilde. Quando a gente lê assim, olha, se eu tão somente tocar nas suas vestes. Ela poderia ter dito, se eu chegar na frente dele e dizer para ele, me ajude. Mas ela disse, sabe, eu acho que ela estava disposta, assim, sabe, em até ficar no anonimato, né? Porque ela tocou, foi curada e ficou ali. Ela foi curada naquele momento, mas ela ficou ali. E a Bíblia diz que ela ficou até com medo. Quando Jesus começou a procurar assim, quem é que a tocou? Quem é que o tocou? E a Bíblia diz que ela, temendo e tremendo, disse, mestre, foi eu que te toquei. Jesus, todo carinhoso, né? Falou para ela assim, filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Eu não sei assim, se eu estou errado, irmãos, não sei se estou errado, né? Se eu estiver errado, não tem nenhum problema, não pode me corrigir, sabe? A gente é humilde assim, mas eu acho que é interessante, né? Porque Jesus poderia ter dito assim, filha, vá em paz, o meu poder te salvou. Ou dizer assim, filha, vá em paz, a minha mensagem te salvou. Filha, vá em paz, o meu toque te salvou. Mas Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Jesus, ele valorizou a sua fé. Eu queria dizer que a sua distância daquilo que você precisa, a distância daquilo que você precisa, até aquilo que você, sabe, até Jesus, ela está assim, num espaço do quão disposto você está em usar a sua fé. Tenha fé. Tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus, por mais difícil que seja o seu problema, tenha fé. A fé, tudo pode. Pode ser difícil para os homens, mas para alguém que tem fé em Jesus, tudo é possível. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, que as palmas louvam o nome do Senhor.
Amém, irmãos? Amém? A paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, né? Porque estamos na presença do Senhor. Eu já cheguei um pouquinho atrasada, mas graças a Deus consegui chegar. Amém? Vamos ficar de pé para junto nós adorar o Senhor Jesus de todo o nosso coração. Depois desta palavra abençoada, né, que o Senhor nos deu, nós possamos adorar a Ele de todo o nosso coração, pedindo mais dele. Amém, irmãos? Vamos adorar Ele. Grande Deus, mais o Senhor na nossa vida, como diz a palavra nesta noite, que nós possamos buscar a presença do Senhor, assim, decidido a nós, né, possamos estar dispostos a servir ao Senhor Jesus, que Ele possa crescer em nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Amém, igreja? Adore o Senhor nesta noite, em nome de Jesus.
Aleluia. Jesus é a pessoa mais importante desse lugar, irmãos. Jesus é a pessoa mais importante. Glória a Deus. Aqui não tem pastor, aqui não tem pregador, aqui não tem músico, aqui não tem cantor. Jesus é a pessoa mais importante desse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus. Nós louvamos a Deus porque Ele foi honrado mais uma vez aqui nessa noite. Pode sentar, irmão. Deus abençoe em nome do Senhor. Nós temos as nossas diretrizes, irmãos. E a diretriz da nossa igreja é o ensinamento da palavra de Deus. É o ensinamento apostólico. A diretriz da nossa igreja é a comunhão entre os irmãos. A diretriz da nossa igreja é a adoração ao Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. E por fim, a diretriz da nossa igreja é levar esta mensagem, é a evangelização da nossa igreja. A palavra de Deus, a comunhão entre nós, a adoração ao Deus vivo e levar esta mensagem como a palavra de Deus ordena para nós, para aqueles que estão lá do lado de fora. E coisa boa é quando nós vemos o cuidado de Deus para conosco. Antes de nós desligarmos a nossa transmissão, quero falar coisas boas e coisas que nos trazem uma certa tristeza. Nós temos aqui uma coisa boa, a nossa irmã Lázara, Deus deu para ela, completou mais um ano de vida. Glória a Deus pela vida da irmã Lázara. A Ingrid também, que está aí, completou mais um ano de vida, Ingrid. Isso é um dom de Deus, é um presente de Deus. E se tem mais alguém que aniversariou, os irmãos me ajudem para que eu possa citar, tá bom? Então, parabéns para a irmã Lázara, para a Ingrid, que o Senhor abençoe muito mais a vida de vocês. Vamos dar os parabéns dizendo amém, meus irmãos, amém? Amém. Amém. Deus abençoe, Ingrid, sinta-se abraçado, nosso carinho, nosso respeito pela sua pessoa, que Deus abençoe ricamente a sua vida, como também da nossa irmã Lázara. Também quero notificar da nossa irmã Nilda, mãe da irmã Luzia, sogra do nosso irmão Isaías, que aqui está. Uma serva de Deus que desde décadas atrás trabalha nessa igreja, provavelmente foi companheira da irmã Isabel, não sei, mas é uma das pessoas que saía por essas chácaras, por esses sítios, por essas fazendas, nos caminhões e fazendo a obra do Senhor. Ela passou de uma forma triste, que nós consideramos, não teve o velório, foi um sepultamento tão rápido. A hora que eu tomei conhecimento, já tinha sido sepultada, porque de tão rápido que precisou de ser. Mas eu quero deixar aqui uma homenagem à memória dela, ao trabalho dela, à pessoa dela. E é como o presbítero falou nessa noite, talvez nós esquecemos dela, talvez a nova geração da igreja não se lembre mais dela, mas o Deus que conheceu aquela mulher que tocou nele, Ele também sabe da história da irmã Nilda e sabe da nossa também, irmãos. Isso que é o importante. Então, o nosso respeito, o nosso carinho, a memória da serva de Deus, que agora está melhor, porque está com o Senhor. Glória a Jesus por isso. Também, irmãos, comemorar a irmã Lourdes, a mãe da irmã Maria, está com saudades da igreja, já está se recuperando, passou por uma prova grande, mas ela está bem, graças a Deus por isso, não é? Glória a Deus. Nós oramos e a nossa irmã Maria, nossa irmã Lourdes, foi abençoada na cirurgia que ela fez. E também nós vamos orar, a irmã Maria pediu oração por Rosa de Campos de Holambra, que está também precisando urgentemente das nossas orações. Também a nossa irmã Acelina, a irmã dela
teve Covid, 69 anos, ficou quase 70 dias internada e perdeu os movimentos, está praticamente só falando. O nome dela é Maria de Fátima, e a nossa irmã querida, irmã Celina, pediu as nossas orações, e eu me comprometi de apresentar, de orar e apresentar para a igreja aqui nessa noite. E por fim, irmãos, nesta parte, eu quero, com muita alegria, com muita honra, com muito respeito, mais uma vez dizer que 2 filhos de Israel, por assim dizer, como diz a Bíblia, né? Isto é, 2 servos de Deus, 2 membros desta igreja aqui, 2 pessoas tementes a Deus, que estão nos caminhos do Senhor, que esperaram em Deus, que estão em Deus, 2 filhos de Israel, 2 pessoas viúvos, um viúvo e uma viúva. Quarta-feira que vem, eu não vou dizer que vai ter bolo, porque a gente está impossibilitado de fazer festas, mas quarta-feira que vem, eles estarão se casando em nome do Senhor. Glória a Deus. Quem é, irmãos? Quem é? Eita, Luísa aí, irmão Paulo, presbítero Paulo. Então, irmãos, com muita alegria, direitinho, dentro da palavra de Deus, nossa irmã Luísa ia se casar com o irmão Paulo 31 de maio, mas todos nós tivemos a rotina modificada. Então, por isso, ela fará uma cerimônia simples, numa quarta-feira, né? Mas não importa, eles buscaram a direção de Deus e Deus deu. Então eles farão tudo isto certinho, e nós vamos comemorar com eles, nos alegrar com eles, e nós vamos orar por eles em nome do Senhor. Vamos aplaudir a Deus, irmãos, por essa vitória que esse casal está alcançando. Glória a Deus. É uma vitória, irmãos. É uma vitória. É uma vitória. E é um exemplo. Amém. Este é o ensinamento apostólico, bíblico apostólico. Eles estão se casando dentro das normas da palavra de Deus, e nós louvamos a Deus por isso, tá bom? Então, irmãos, que Deus abençoe ricamente. Querendo Deus, quinta-feira que vem, 8 da noite, nós retornamos aqui para a casa do Senhor. Querendo Deus, domingo 9h30 da manhã, nós estaremos aqui na escola dominical. Por acaso, quem não vier, quando você estiver lá 9 horas, 9h30, 10 horas, pode pensar, tem um povo que está lá levando esta bandeira. Tem um povo que levantou cedo, cansado, mas que pegou a sua revistinha, leu, está lá ouvindo, porque precisa se aprimorar. Então quem não vier, por acaso lembrar naquele horário, pode saber, olha, tem uma parte da igreja que está lá firme com a mão no arado, porque não pode olhar para trás. Então eu te convido, irmão, venha participar da escola dominical. E querendo Deus, também domingo que vem, 7h30 da noite, nós estaremos aqui na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe ricamente. Então, nós vamos fazer esta oração e depois nós vamos louvar ao Senhor mais um pouquinho aqui internamente e vamos encerrar a transmissão. Quero convidar todo o povo de pé, todo o povo de pé, então, novamente, nós vamos orar de todo o nosso coração. Nós vamos orar, apresentar os aniversariantes, os pedidos de oração, as pessoas enfermas, e apresentar também a nossa irmã Luísa Coelho, que é diretora dessa igreja, secretária da igreja, e apresentar também o presbítero Paulo, que o Senhor dê vitória para eles em nome do Senhor. Vamos orar então, todos juntos, num só clamor, intercedendo pelas alegrias e pelas dificuldades também, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado pela tua bondade e pelo teu amor. Obrigado pela oportunidade feliz, meu Senhor, que nós temos de estar na tua presença mais uma vez. Quero te louvar, Senhor, pela vida da irmã Lázara, pela vida da irmã Ingrid, Senhor. Quero te louvar, Senhor. Dê muitos anos de vida para elas, e saúde, Senhor, e enche-las da tua graça. Também, Senhor, a nossa irmã Luísa Coelho, nosso irmão Paulo Selmini, Senhor, dê vitória a este casal,
aos filhos, às duas famílias que se unirão, Senhor. Dê vitória para eles, em nome de Jesus. Abençoa a irmã a Celina, Senhor, a sua irmã Maria de Fátima. Abençoa, Senhor, a família da nossa irmã Nilda. Consola os corações. Senhor, abençoa os filhos, os genros, os netos, toda a família, Senhor. A irmã Maria de Lourdes, Senhor, a Rosa, toma nas tuas mãos, Senhor, todo o teu povo, a programação do nosso trabalho. Ó Deus, seja conosco pelo teu favor e pela tua bondade. Seja conosco, Deus. Nós clamamos ao Senhor com muita alegria, Deus, e com muita gratidão. No nome de Jesus te agradecemos pela palavra que o Senhor enviou. Te damos graças pela unidade do ministério da igreja. Te damos graças pela comunhão da igreja, Senhor. Te damos graças pelos nossos músicos, pelo nosso ministério de louvor. Te damos graças pela igreja que compareceu. Senhor, os irmãos que estão impossibilitados, dá a tua vitória onde eles estiverem. Os irmãos que estão debilitados, Senhor, que não tem ânimo, que não tem força, que possam ser alcançados pelo louvor do teu nome. Obrigado, Deus. O Senhor é a pessoa mais importante deste lugar. O Senhor é o Senhor, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o princípio e o fim, o autor e o consumador, o sustentador de todas as coisas. Ao Senhor toda a glória, toda a honra e todo o louvor, porque o Senhor nos formou, nos deu uma existência. Ao Senhor toda a glória e todo o louvor, porque o Senhor nos chamou para a tua seara, nos ajudou a louvar o teu nome, a te servir. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Abençoa, Senhor, o teu povo que está nos lares. Abençoa o teu povo que está aqui, Senhor, ainda a continuação desse trabalho. Obrigado, Deus. Nós reconhecemos ao Senhor e te damos graça, Senhor, no nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome do Senhor.